Então, pessoal, né, cada um de vocês tem que entender de que vocês são essa pedra da igreja de Cristo. Cada um de vocês é especial. Não deixe com que ninguém possa dizer para vocês que vocês não valem nada, que vocês não têm nenhum valor. Não deixe isso, não ouça essa voz, né? Porque muitas pessoas têm deixado suas vidas serem jogadas ao vento, perdidos as suas vidas, a paz, por conta de não ter esperança alguma, sem saber que Cristo morreu por você. Então, nós temos que entender que alguém morreu por mim. E mais do que nunca, todos nós temos que entender de que se você não tivesse valor algum, poxa, por que será que Cristo ia morrer por você? Então é por isso que cada pessoa é importante. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Infelizmente hoje alguns querem ter mais conhecimento do que os outros, mas quando Deus ele deu a cada um de nós o dom de evangelização, o dom de pastoreio, o dom de profeta, tudo isso foi para que o corpo cresça no entendimento, no mesmo conhecimento. Ninguém aqui de nós é um melhor do que o outro. Todos nós temos que saber igual um ao outro. E se eu ainda preciso entender mais, se eu ainda preciso conhecer mais, né, eu aprendo com o meu irmão, eu conheço mais um pouco do que ele conhece, e todos nós vamos crescendo no mesmo entendimento. É dessa forma que Deus quer que nós possamos chegar diante dele, olhando nos olhos dele, e não de cabeça baixa como uma criança que errou. Então não deixe de buscar a Deus, não deixe de poder fazer com que a sua vida possa ser uma vida agora transformada por conta do que alguém disse para você lá atrás, do que coisas que aconteceram lá atrás lhe fizeram desistir. Eu sei que você hoje está indignado, você hoje não quer mais ouvir falar de Deus, você não quer ouvir mais falar dessa religiosidade. Eu sei disso, eu sei que é difícil para muitas pessoas, mas nós somos a prova viva de que não nos deixamos nos abater por isso. Nós também tivemos vários motivos para que nós desistíssemos, para que nós esquecêssemos Deus, para que nós não olhássemos para frente, não víssemos mais algum futuro. Mas só que na nossa frente existe alguém que morreu por nós. E Ele está dizendo, venham, me siga. E esse é Jesus Cristo, porque Ele disse, eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim, ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Só que hoje, infelizmente, essa forma de cristianismo que está aí, é ela que quer dizer que é ela que vai lhe levar até Deus. E que se você não aceitar ela, logo também você está perdido. Agora, vejamos que forma de cristianismo onde você hoje vira refém da instituição. Onde você não pode questionar, você não pode dizer nada, você só tem que aceitar tudo aquilo que ele entregue. Agora imagina que se aquelas pessoas estiverem ensinando algo para você errado. Como é que você vai questionar? Porque a vida toda sua foi você aprender que ali era a verdade, que ela é a única que pode levar você até Deus. Então, imagina que hoje você pode estar enganado onde você está. Será que nesse exato momento, se você parasse um pouco para ler a Bíblia, sem o fermento dessas pessoas que lhe ensinaram antes, sem o fermento dessa instituição que você faz parte dela, se você hoje, nesse exato momento, parar para ler as Escrituras, será que você não vai conseguir realmente enxergar a verdade? Eu digo a você que se você se libertar desse fermento, tudo que você aprendeu, você jogar para fora, e você começar agora do zero, você vai ver que realmente tudo que você aprendeu, na maioria das vezes eram mentiras. E que você nunca pôde enxergar porque simplesmente você estava cego. Você vivia como um prisioneiro de uma instituição, que todas elas dizem que são a restauração do cristianismo. Mas o único que pode dizer realmente que veio restaurar foi Jesus Cristo. Esse sim veio para restaurar o que se estava perdido. Onde não havia misericórdia, onde não havia amor, Ele restaurou. Mas hoje muitas instituições vêm em nome de homens e dizendo, nós ouvimos de Deus algo e agora viemos como restauradores do cristianismo. Mas quem direcionou isso? Quem delegou isso a eles? Então veja que ninguém, a não ser Jesus Cristo, tem essa autoridade para dizer que Ele restaurou. Então, irmãos, nesse momento, eu gostaria de ler uma passagem aqui que ela é interessante. Ela mostra que somos nós que precisamos abrir o nosso coração. Há muito tempo a gente tem, até mesmo como uma forma de nos justificar, e a gente diz, não, quem sabe um dia se Deus tocar meu coração, mas é você que tem que fazer a parte, é você que tem que abrir o coração para Ele, porque Ele jamais vai invadir a sua vida.
Eu sei que você deixou o seu coração fechado por muitos anos, por conta de muitas mentiras que você ouviu, por conta de muitas frustrações. Mas em nome de Jesus, nesse exato momento, nós dizemos para você, abra seu coração para Jesus. E eu digo a você com toda certeza, você jamais vai se decepcionar com Ele. Você se decepcionou muito com esse cristianismo que está aí, mas com aquilo que Jesus tem preparado para você, você jamais vai se decepcionar. Porque Ele é a verdade. Ele é a verdade. Né? E eu gostaria de ler essa passagem que está em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Então, meu irmão, abra o seu coração nessa noite. É duro, né? Realmente, como o irmão falou aí, estamos aqui trazendo um evangelho puro, um evangelho simples. Você vê que a maioria dos pregadores que você vê, às vezes até em outros canais, ou até em as próprias templos, né, instituições fundadas por homens, você vê que o tempo todo ele está falando o quê? Qual é o evangelho que ele prega para você? É que a sua vida vai mudar, que Deus vai realizar seus sonhos, se você participar de campanhas, Deus vai abrir portas. Só fala de coisas que estão ligadas a conceitos humanos. Como se parecesse agora que Deus se tornou um gênio da lâmpada, né? Que você vai lá descobrir uma maneira de comprar dele, de tirar dele algo que você por si só não consegue, ou outra pessoa dá a você. Agora imagine, você concorda com isso? Quem é você? Você é o filho ou você é aquele que quer comprar de Deus algo dele? O evangelho não é barganha, o evangelho não é troca, o evangelho é relacionamento. Você tem que querer se relacionar com o seu pai. E esse pai aqui, que está sendo apresentado, e foi apresentado por Jesus, é Deus. Você acha certo? Você acha certo que Deus vai brincar com você? Que Deus vai fazer 7 dias de algo, para você ir todo dia ali, para poder lhe dar algo? Ele não é seu pai? Jesus nos diz que Deus sabe, que o pai sabe das coisas que o filho necessita, que ele sabe de todas as coisas. Mas buscar o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, se os pardais que não plantam, que não compram, Deus dá a eles alimento todos os dias, será que nós valemos menos que um pardal, do que os passarinhos? Será que a gente está perdendo a noção do evangelho? Quem é que está dentro hoje dos templos? São pessoas que estão buscando a salvação? Ou pessoas que estão buscando soluções? Buscando coisas concupiscências? Algo que agrada somente o que esse mundo oferece? Se o evangelho é conseguir o que o mundo oferece, qual foi a diferença que Jesus fez na cruz? Qual foi a diferença que Jesus veio fazer nas nossas vidas? Não tem diferença nenhuma. Porque todas as pessoas de qualquer setor, religioso ou não, eles sempre buscam nesta vida coisas parecidas em relação ao que comer, a glórias, a sucesso, a realizações. Então esse evangelho que nós estamos pregando aqui, você vê, pode notar que nós não trabalhamos em cima desse apelo, né? Para as pessoas ficarem aí, da palavra profética, que Deus vai abrir a porta. Não. Sabe por quê? Porque aquele que anda com Deus, aquele que conhece a Deus, aquele que ama a Deus, sabe que o Pai dá tudo aquilo que nós necessitamos e tudo aquilo que precisamos. O problema das pessoas que compram algo e querem comprar Deus, sabe por quê? Vou dizer para você, é porque não crê em Deus. É porque não quer se aproximar de Deus tendo Ele como Pai. É porque não quer se relacionar diretamente com Ele. É por isso que vamos buscar homens que surgem com suas filosofias, com suas descobertas mágicas, que agora se você pegar um óleo, se pegar uma água, se fazer isso, Deus vai dar a você o que você precisa. Se você der dinheiro, ser fiel em dinheiro, que eles fazem ser fiel, mas a fidelidade que eles pregam aí hoje é dinheiro, é algo que você dá. Então, é isso que você vê o evangelho baseado nisso? É esse o evangelho que você quer? Então, se esse é o evangelho que você quer, você é daqueles que quando Jesus começou a pregar lá, foram embora. E só ficaram os 12. E Jesus perguntou, e vocês, não vão embora também? E Pedro levanta e fala, não. O que é que Pedro responde? Porque só tu pode dar a gente a casa que a gente quer. Só tu pode dar a gente a cura que a gente procura. Só tu é que pode abrir as portas de emprego pra gente. Não. Ele falou, porque só tu tens palavras de vida eterna. Jesus veio para nos dar vida eterna. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha carro do ano, para que dê testemunho que tem 3 casas. Não, para que vida eterna, para ter vida eterna, para não perecer, para que não morras sem a salvação, para que não morras
sem ter realmente reconciliação com o seu Pai, que é Deus. Então, por isso que nós estamos aqui, e você já pode ter notado, talvez muitas pessoas até já desistiram de acompanhar a gente nesse próprio vídeo, porque não está ouvindo o que elas querem. Evangelho não é você ouvir o que você quer. Evangelho é aquele que está perdido e quer ouvir de alguém que tem poder e autoridade para lhe dar salvação, para lhe trazer paz, para lhe trazer felicidade, para lhe trazer uma direção. Evangelho é para isso. É para quem se arrepende. É para quem realmente reconhece que a vida inteira fez sempre a sua vontade, o tempo todo. E só para nós concluirmos, né, tudo isso aqui e fazermos uma conclusão do que nós começamos no início falando sobre igreja. Ele falou sobre nós sermos pedras, né, confirmando novamente que igreja não é um lugar, mas que igreja são pessoas, que o templo hoje não é um lugar, mas somos nós, o qual Jesus, né, está sobre nós, a casa que ele agora estabeleceu, isso aqui é sobre nós. Que está aqui em Atos 7, 48, que diz assim: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez minha mão todas essas coisas? Homem de dura cerviz, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, também sois como vossos pais. Aqui está sendo claro hoje para os nossos dias. Deus estabeleceu a você como casa, você como igreja, você como templo, mas os homens duros, né, que têm dura cerviz e circuncisos de coração, que não têm a revelação, o que é que eles fazem? Estabelecem um lugar e diz que agora você tem que seguir aquele lugar, tem que aceitar ele como um homem de Deus, que se você não fizer o que ele manda, você está em rebeldia contra Deus, você está debaixo de maldição. Mas você não encontra isso em nenhum momento no Evangelho. A Bíblia fala quando você é contra Cristo. Nenhum de nós aqui representamos Cristo diretamente. Quem somos nós para se colocarmos ao nível de autoridade de Jesus? Nenhum homem é. Porque é por isso que ele chama todos nós de corpo. E não confunda função, dom com título de autoridade. Muitas pessoas acham que ser pastor é receber autoridade sobre alguém. Não. Hoje, quando você recebe o dom de pastor, é para que você aprenda a amar, ir até as pessoas, cuidar das pessoas, saber ouvi-las, saber a necessidade delas pessoais, para poder, junto com outros, levar ajuda. É isso que é ser pastor, é estar no campo, é conhecer as pessoas, é amar as pessoas. Não é um dom, não é um título, não é uma autoridade de nobreza. Mas veja que esse sistema aí criou uma hierarquia. Não, só existe um que foi colocado sobre todo nome, acima de tudo, para que todo joelho se prostre diante dele, nos céus, na terra e na terra. E esse nome, e esse alguém é Jesus Cristo. E ele está aqui conosco. Porque ele falou: tiver um ou dois reunidos falando no meu nome, eu estarei no meio deles. E aí? Ele não estabeleceu um lugar específico, ele falou onde estiver. Então, a igreja não pode ser um lugar sagrado, consagrado, santificado. Mas sim nós, é que determinando, ele determina onde vocês estiverem, ali eu vou estar. Então você não depende de um lugar, e você vê aqui que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Aí você pode perguntar: por que Deus está dizendo que ele não habita em templos feitos por mão de homens? Então quer dizer, se ele não habita em templos feitos por mão de homens, então logo dentro da própria palavra você vai entender. Então ele habita em quê? Aí o Evangelho aqui vai, ou a própria Escritura, ela vai responder para você em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7, diz assim: formou então o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então, se ele não habita em templos feitos por mão de homens, e se nós entendemos aqui de tudo aquilo que explicamos hoje, dentro da revelação do Evangelho, da Nova Aliança, que você é o templo de Deus, então está testificando que nós fomos o único templo que ele formou com suas próprias mãos, e que colocou dentro de nós um Espírito, e que é através desse Espírito que ele tem comunhão conosco hoje, é através do nosso Espírito, com o Espírito dele, é que mantemos uma comunhão íntima, uma comunhão de relação pessoal, ao qual ele nos ensina todas as coisas, ao qual ele nos traz entendimento. Mas o problema hoje é que você não está vivendo pelo Espírito de Deus. Você está vivendo segundo o conceito dos homens. Você está acreditando no que você vê. E você está deixando o Espírito Santo de fora. Não estamos deixando o Espírito Santo fazer o papel dele em nossas vidas.
Então você não tem comunhão com Deus. Você tem comunhão com lugares, comunhão com homens, mas não tem com o Espírito Santo. Então é por isso que sua vida é assim. Uma vida que você não consegue sentir essa paz, essa convicção, você não consegue se libertar de nada, você continua sendo escravo do pecado, mesmo estando em lugares, porque você está procurando soluções e respostas em homens, e não na palavra. E outra coisa, se você não tiver a fé diretamente em Cristo, a fé somente nele e na palavra dele, você pode correr para tudo que é canto, você vai continuar sendo a mesma pessoa. Porque segundo um provérbio chinês, diz assim, você pode criar um rato dentro de uma caixa de biscoito, mas nem por isso ele vai ser um biscoito. É o que estão fazendo com vocês hoje, estão fazendo com milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo inteiro. Colocam pessoas dentro de um lugar, diz que ali é a casa de Deus, diz que ali você agora é um cristão, mas quando você sai dali, você continua sendo uma pessoa que não consegue ser fiel à sua esposa, você não consegue respeitar os seus pais, você não consegue ser um bom vizinho, você não consegue ter paciência, você só fica buscando a sua felicidade em coisas materiais, você acha que ser feliz é quando alguém fala para você o que você quer ouvir, então não adianta, você não consegue acreditar na vida eterna, né? Então o que adianta? Você é como o provérbio falou, você é somente um rato, foi criado dentro de uma caixa de biscoito e estão insistindo que você é um biscoito. E você não é esse cristão se você não deixar, se você nem entende por que você é cristão hoje. Se você perguntar a maioria das pessoas hoje porque elas são cristãs, dentro de qualquer lugar, ela vai dizer porque ela estava doente, porque Deus abriu uma porta de emprego, e vai falar vários motivos e condições para dizer porque ela é cristã. Mas eu pergunto a você, qual é a razão de nós sermos cristãos? Porque nós somos pecadores. Estarmos todos condenados, todos perdidos. Não foi porque nós tínhamos casa ou não tinha, foi porque nós éramos doentes ou não. Não é isso que determina a sua razão para você ser cristão. Porque vamos dizer que se hoje não tivesse nada disso, se não tivesse nenhuma doença no mundo, ninguém tivesse problema de financeiro, e aí? Então quer dizer que Deus não teria nenhum motivo para você ir buscar? Deus não teria nenhuma razão na sua vida? Será que você aí, pense agora, será que o que está ligando você entre Deus não é os seus interesses? Não é o que você busca? Mas se você amar a Deus, se você confiar em Deus, você vai ver que todas as coisas elas vão acontecer naturalmente. Porque um pai com o seu filho, ele não dá as coisas porque o filho pede ou grita. Ele já sabe que o filho precisa comer, que o filho precisa vestir, que o filho precisa de proteção no momento de perigo. Mas a pergunta que está sendo colocada aqui para que você reflita onde você está agora no seu coração é: será que você tem sido esse filho para Deus mesmo? Será que você só tem agradado a Deus porque você faz isso, faz aquilo, guarda aquilo, não faz aquilo, porque tenta ser bonzinho? Mas ninguém é bom. Bom, só Deus. E se você não se deixar que Deus transforme você de dentro para fora e faça você ser realmente um bom filho baseado no que Ele realmente é, você nunca vai conseguir chegar lá. Você somente é uma carne querendo alcançar os céus. Você é somente um homem carnal que quer alcançar os céus pela carne e pelas suas obras. E ninguém alcança nada pelas obras. Ninguém paga penitência para merecer perdão de Deus. Porque nós não poderíamos fazer isso, porque não temos como fazer isso. Mas Jesus já fez de uma vez por todas. Você nunca perde bênção. Você nunca tem que buscar de homens mendigando bênçãos, pedaços de bênção. Porque Deus não brinca com a gente. Deus não é um pai que trata a gente de forma desprezível. Os homens é que estão transformando Deus assim, porque você tem que buscar bênção disso, bênção daquilo, e aí todo ano você tem que buscar, todo mês, senão você perde a bênção. Que comunhão é essa? Só para deixar bem claro aqui, quando você é um filho que aprendeu com seus pais princípios de vida, não importa se você vai para outro lugar distante. Você não pode ficar só ser capaz de guardar os princípios dos seus pais se você estiver ali o tempo todo ouvindo deles. Não. Você ouviu, entendeu, cresceu, e agora quando você vai para outro lugar, você entende que você não vai fazer certas coisas porque seus pais ensinaram a ser honesto, ensinaram a você a trabalhar, ensinaram a você a respeitar o próximo. E por que com Deus é assim? Porque tem pessoas que dizem: se eu não ir no templo, se eu não tenho uma igreja, eu vou me desviar. Pô, que Deus é esse que você ama? Será que você ama Deus mesmo? Porque quando nós amamos uma pessoa, nós atravessamos um país inteiro para encontrar com ela, nós enfrentamos o mundo inteiro para ficar com essa pessoa. Imagine, se a gente está falando de um relacionamento humano, né, carnal, imagine quando esse relacionamento está falando de um relacionamento espiritual, um relacionamento puro com Deus.
verdadeiro, e você agora diz que se ele ficar sem 3 semanas vai cair, que você não vai mais ser cristão. Então eu digo a você, você nunca foi cristão. Porque aquele que ama a Deus, ama em qualquer circunstância. Não ama baseado em momento ou condições. Quem ama a Cristo, quem ama a Deus, ama de forma incondicional. Significa, não há condições. Então se você está amando a Deus, se está seguindo a Deus por condições, vai chegar um momento da sua vida que você vai abandonar Ele. Porque onde há condições, pode haver também frustrações e decepções. Mas onde não há condição, significa, ainda que tudo falte, ainda que não haja nenhuma expectativa, eu continuarei me alegrando no Deus da minha salvação. Eu continuarei crendo que Ele é a vida eterna. Porque os homens podem matar meu corpo, mas Ele tem a vida eterna. Então ninguém pode tirar de você, porque Ele é o maior. Por isso pense nisso. Seja um cristão, não porque você faz parte de uma igreja chamada por homens, mas faça parte da igreja de Cristo. Dê frutos de arrependimento. Prove que realmente dentro de você foi plantada uma semente e que essa semente gerou paz, fé, esperança, amor, temperança. Tem pessoas hoje que estão dentro de igrejas feitas por mão de homens, construídas por homens, que cá fora você não vê nada disso interiormente. Ele é fiel ali no dízimo, ele tem aparência, ele guarda todos os preceitos aparentes. Mas quando você vê ele no dia a dia, são pessoas secas, vazias, sem amor, não sabem levar a Deus às pessoas, acha que Deus é uma lei de destruição, que quem não seguir a Deus tem que ser logo destruído, que Deus tem que fazer o mal, porque aquela pessoa falou às vezes algo contra Deus. Isso não é evangelho. Jesus não trouxe sobre nós o espírito de destruição, mas sobre nós o espírito de amor. E olhe, lembre-se disso. Ele falou que nós seríamos conhecidos pelo amor. Então o maior dom que existe é o de amor. E tudo que nós estamos falando aqui não é o que pegamos de uma palavra ou porque achamos bonito. É o que nesse decorrer de anos nós temos praticado, vivido, ido até as pessoas. Nós não estamos pregando aqui sobre o evangelho e sem vivê-lo, não. Nós vivemos isso aqui que nós falamos para você. Há mais de 15 anos, eu e ele, eu tenho muito mais tempo fazendo isso. Eu conheço a realidade lá fora. Nós vamos até as pessoas. Nós, de alguma maneira, sempre estamos procurando ajudar as pessoas, conhecendo as suas necessidades. Então nós sabemos o que estamos falando aqui, sabemos que o Espírito de Deus testifica e que há muitas testemunhas lá fora que sabem que não são pessoas que estamos falando, mas estamos vivendo. E Deus te convida você também para viver isso, para praticar no seu dia a dia. Seja a igreja, viva como igreja, mostre para as pessoas, antes de você querer falar para ela que Jesus ama ela, ame você. Antes de você dizer que Jesus tem um plano na vida dela, será que você sabe qual é o plano de Deus na sua vida? E o que é esse plano? É você ficar dentro de um lugar o dia todo? Chegar de um lugar e dizer que fez a vontade de Deus? E você passou por esse caminho todo, tinha muitas pessoas que estavam esperando de você uma palavra. Muitas pessoas estavam esperando de você olhar para ela e às vezes ver que ela carece de algum amor, ou de uma palavra, ou de alguma ajuda. É você, esse crente, que você está falando? Que vai para o templo e solta e não vê quem está ao seu redor? Pense muito nisso. Porque Jesus, se estivesse hoje aqui, ele não estaria dentro de um templo com seu sapatinho ilustrado e seu terninho de marca, falando bonito para as pessoas aplaudir e gritar, não. Ele estaria onde o necessitado estava. O leproso, a prostituta, o que queria se matar, as famílias que sofrem. Ele estaria lá. Ele não estaria dentro de um lugar hoje. Porque, primeiramente, se ele entrasse em qualquer templo hoje, em qualquer lugar, que seja a instituição que for, ele não pregaria 10 minutos, que vocês mesmos expulsariam ele de lá de dentro. Porque o religioso, ele não gosta de ouvir a verdade. Ele gosta de ouvir a verdade conveniente ao que ele quer. Então pense nisso, seja um cristão verdadeiro, porque um dia tudo isso vai passar. E você vai se encontrar com Deus. E se você não conhece Deus e não tem certeza da sua vontade, não vai ser o pastor e o lugar que você foi que vai lhe salvar naquele dia, não. Pense nisso. O que está em jogo aqui não são coisas que perecem, mas é a vida eterna. Então, nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco aqui. Desejamos a vocês um entendimento, que Deus continue falando no coração de vocês, que haja mudanças de vocês, porque não estabelecemos aqui nenhum tipo de regra, nenhum tipo de maneira de você viver, nem práticas, mas o que nós falamos aqui é aqui dentro. Se você for verdadeiro aqui, você vai produzir o bem ao seu redor.
Você vai ser uma pessoa que vai trazer o bem à sua família, você vai trazer o bem à sociedade. Mas se você for religioso, você só vai ser um hipócrita. Vai continuar fazendo coisas piores do que os que você julga como pecadores. Então, pra gente aqui, igreja não é um lugar. Igreja é uma verdade, igreja é Cristo. E se você abrir o seu coração, Ele vai mostrar isso para você. Então, a paz do Senhor para todos vocês. E quando você ver esse vídeo aí, né, vá lá, se inscreva para você receber novos vídeos. Se você se sentiu bem com essa palavra, pode ser que você vai ter muito mais. Porque é isso aqui. O evangelho que nós pregamos é esse, é um evangelho totalmente puro. Você vê que você não consegue ver a gente aqui, você não vê homens, você não vê lugares, você só consegue ver Cristo. Então, a paz do Senhor e até a próxima. Amém.